Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos, os que estão presencialmente, também os que acompanham virtualmente, para mais uma sessão do nosso Research Talks UX, edição 2023. Traz por título um convite de planejamento em turismo a curativos e inovadores. Contaremos com a participação, a apresentação de 3 dos nossos pesquisadores. O objetivo deste evento, começou em 2022, é promover a interdisciplinaridade, a sustentabilidade e a inovação, além de darmos visibilidade aos nossos pesquisadores da UX e às suas respectivas pesquisas. Lembro que é possível se inscrever para o evento no espaço da extensão da UX para receber o certificado ao final do ciclo de apresentações do ano. Sei que muitos, e aos quais agradeço, muitos mestrandos e doutorandos também se inscreveram, alguns aqui presentes, agradecemos a participação de todos vocês. E aos professores, pesquisadores de todas as áreas, de todos os programas de pós-graduação, também agradecemos a presença e a participação. A nossa primeira apresentação está intitulada Plano Diretor, Planejamento dos Espaços Turísticos. O turismo exige pesquisa interdisciplinar e um processo de planejamento que deve modificar a legislação ambiental e urbanística do município e ser incorporada ao plano diretor. A abordagem aponta que o que se faz na realidade são meros diagnósticos que ficam dependentes de políticas de governo que nunca acontecem. Por isso, nunca são obrigatórias nem é efetivada a sua execução. Para nos conduzir nessa apresentação, eu convido, desde já, o professor Dr. Adir Ubaldo Heck. O professor Adir é graduado em Filosofia e em Direito. Tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Foi secretário de Planejamento de Caxias do Sul, coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, é advogado, integra o quadro permanente de docentes da pós-graduação estrito sensu e tem pela Edux e por outras editoras uma série de obras publicadas relativas ao tema. Com vocês, Dona Adir, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Podemos falar de pé, né? Como? O turismo é uma dos futuros do país. É uma das atividades econômicas das mais importantes e futuras do país, especialmente da nossa região. Aliás, a nossa região tem uma anomalia. Nós, de cima das montanhas, levamos carrocerias, ônibus, etc., para os portos distantes, sem nenhuma estrutura rodoviária adequada. Isso é uma das coisas que vai acabar com o tempo. Isto é, nós temos inteligência, a região é uma região inteligente, por isso que produz tecnologia, e vai continuar sendo inteligente e produzindo tecnologia. A inteligência artificial vai aumentar a nossa produção, mas fundamentalmente de peças, né? E as nossas indústrias mecânicas e etc. vão fazer peças e vão levar peças para as montadoras que vão ficar normalmente próximas aos aeroportos, aos portos e aos locais onde tem estruturas mais adequadas. E o turismo é o espaço mais adequado para o futuro da nossa região também. Então, só que o que acontece? Aquilo que foi dito no início. Nós normalmente fazemos diagnósticos de turismo, das vocações do turismo, fazemos projetos de turismo,
mas não planejamos turismo. Nenhum município até agora, com exceção de Bento, que tem o Vale dos Vinhedos planejado, e Gramado, que tem um planejamento turístico, a maioria dos municípios do Brasil, aliás, não tem planejamento de turismo. O que o turismo prevê? O turismo ele busca o meio ambiente, né? Serviços ambientais. O turista vem buscar serviços ambientais. O turista vem ver alguma coisa, ou do ambiente natural, ou do ambiente criado. Eu dizia numa palestra lá em Camboriú, há 3, 4 anos atrás, vocês, se não cuidarem daquelas coisas que o turista vem buscar aqui, em 15, 20 anos, vai desaparecer o turismo aqui. Porque o turista vai buscar em Camboriú mar, areia, sol, né, lazer, e não prédios de 100 andares. Esses prédios de 100 andares, a tendência é criar problemas. Daqui a pouco vai aparecer lá, aluga-se, vende-se, e ninguém vai. Então, tem que ter muito cuidado. Então, o meio ambiente, os serviços ambientais, tanto naturais como criados, é que devem ser objeto de diagnóstico, né, da vocação turística dos espaços e das regiões. O turista busca serviços ambientais, naturais e criados. O legado ambiental natural, cultural, arquitetônico, etc., né, os costumes, as tradições, todas essas coisas são objetos de diagnóstico para se verificar se aquele local, se aquele espaço, se aquele território tem vocação turística, tem interesse turístico. Eu me lembro que, quando nós fizemos o primeiro plano de Gramado, isso há 35 anos atrás, a primeira coisa que se verificou, por que o turista ia para Gramado? Ele ia para Gramado por 2 razões: o clima e a arquitetura alemã. E aí a gente exatamente fez o quê? Vamos preservar o meio ambiente e vamos trabalhar a arquitetura. Até hoje, a arquitetura é preservada, inclusive nos novos prédios, né? Então, isso garante a vocação turística da região, que é um dos problemas, inclusive, que acontece aqui no Vale aqui na região do Caminho das Pedras, e que eu tenho alertado, porque o pessoal chama Caminho das Pedras, só que eles preservaram as primeiras pedras e o resto das construções que vieram depois não são mais de pedra. Daqui a pouco desaparecem as primeiras pedras no meio das prédios que vão aparecendo de forma descaracterizada. Então, tem que manter a característica, porque essa é que chama a atenção e que atrai o turista. É necessário planejar espaços potenciais do turismo. Isto é, o turismo acontece sobre um espaço, um determinado espaço, sobre um determinado ambiente, quer seja natural, quer seja esse ambiente criado. A legislação federal estabelece um marco regulatório do turismo. Ela não planeja turismo. Os instrumentos de planejamento do turismo são zoneamento ecológico e econômico, que é o Estado que deve fazer, que não fez até hoje, né? E o plano diretor local, que deve, inclusive, abarcar, contemplar o próprio zonamento ecológico e econômico dos estados, se o Estado determinou que determinada região tem que se preservar em função do turismo, né? Mas esses são os 2 instrumentos de planejamento. Isto é, turismo se planeja com lei. Por quê? Porque a administração pública, gente, só cumpre a lei. O prefeito não faz nada se não está na lei. O governador não faz nada se não está na lei. O presidente não faz nada se não está na lei. Eu sempre digo, o prefeito é burro se a lei é burra, né? Então, nós temos que tornar a lei inteligente. E a universidade é o lugar para fazer isso. Então, para chegar na lei, você precisa de todas as outras atividades, né, de todos os outros conhecimentos que nós vamos ver agora. Então, os instrumentos de planejamento, faltou aqui. O zoneamento, né, é um dos primeiros instrumentos de planejamento. O que é zoneamento? Zoneamento é a identificação do determinado espaço, né, e a preservação daquele espaço segundo a sua vocação natural. Eu posso agregar em cima desse espaço atividades econômicas, atividades industriais, atividades turísticas, né? Mas eu preciso preservar esse espaço, porque ele é o fundamental para o turismo. Ninguém vai para uma cidade ver prédios. Eles vão para uma cidade ver espaços bonitos, meio ambiente, né, adequado.
O zoneamento, então, deve ser transformado em lei nos instrumentos de planejamento que são zoneamento ecológico, econômico e plano diretor. Então, todo zoneamento de turismo, isso é, o espaço que tem vocação turística, ele deve ser zoneado, né? E no zoneamento eu vou definir o que eu preservo e o que eu incremento sobre esse espaço. Quando nós fizemos o Vale dos Vinhedos, né, a gente preservou a uva. Isso é, a principal cultura do Vale dos Vinhedos é a uva. Outra cultura não pode existir lá, a não ser de sobrevivência. Eu não posso ir lá no Vale dos Vinhedos e derrubar as pareiras para plantar soja. Porque a pareira, a uva é a principal cultura. E tudo o que vem agregar a necessidade de valorizar a uva, a marmelada, a uvada, o vinho, né, o suco, o turismo, o restaurante, o hotel, são todas questões que vêm agregar ao turismo local. E elas estão previstas como atividades turísticas do Vale dos Vinhedos, sem descaracterizar aquilo que é natural, que é o Vale dos Vinhedos com suas uvas. O zoneamento do Vale dos Vinhedos, então, eu estou comentando aqui, ele preserva o ecossistema, né, e estabelece atividades agregadas. E trabalha a questão do parcelamento do solo. Porque o parcelamento do solo na área rural, você tem duas coisas para fazer. Ou você cumpre o Estatuto da Terra, né, para as questões rurais, ou você faz um parcelamento do solo diferenciado para as questões urbanas. Por exemplo, no Vale dos Vinhedos, os hotéis têm parcelamento urbano e pagam IPTU, porque é uma atividade urbana dentro de um núcleo rural com uma atividade rural, né, voltada para o turismo. Mas tudo isso tem que estar na lei. Porque senão o que acontece? Você vai lá querer... Eu estava conversando outro dia aqui, na região da nossa região aqui dos campos. O pessoal não pode, por exemplo, colocar uma banca de venda de queijo na beira da estrada, porque não está previsto. O plano diretor não prevê essa atividade. Aí o município não pode dar o alvará, porque o município só dá o alvará se estiver previsto lá essa possibilidade. Caso contrário, ele diz, não está na lei, eu não posso fazer. É isso que normalmente acontece. Então, a Política Nacional de Turismo, que é a Lei 11.771 de 2008, né, ela tem aí a Lei Federal 6.513, tem leis estaduais, né, que trabalham as questões do turismo, mas são marcos regulatórios, não são planejamentos. Tá? Elas dizem que determinadas coisas devem ser observadas e trabalhadas como potenciais turísticos, mas elas não planejam isso. Quem vai planejar isso é o zoneamento ecológico e econômico do Estado ou é o plano diretor do município. Ontem mesmo nós estávamos conversando com o secretário municipal de turismo, ele disse, nós temos aí um diagnóstico dos nossos potenciais turísticos. A gente está trabalhando projetos. Só que isso, gente, não dá continuidade. Quando você não tem planejamento através de lei, você não tem continuidade. E aí o prefeito seguinte, ele resolve fazer outra coisa. Né? Eu sempre digo, o que o prefeito seguinte faz com o plano do prefeito anterior? Bota no lixo. Né? Porque, agora, se é lei, ele não bota no lixo. Ele vai ter que cumprir. Então, planejamento de turismo é lei, é zoneamento, é plano diretor, é zoneamento ecológico e econômico. Aqui eu só estou trazendo as questões, né, que a lei estabelece. Então, veja que ela traz potenciais, ela faz referência aos potenciais turísticos que podem ser objetos de planejamento, só que ela não planeja. Eu estou dizendo aqui, ó, o artigo 11, 13 e 14 também da lei estabelece, né, potenciais turísticos, ó, promover o desenvolvimento turístico, assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural, estabelecer normas de uso e ocupação do solo. Quem é que tem que estabelecer normas de uso e ocupação do solo? Plano diretor. Porque se não fizer isso, não acontece nada.
né? A gente faz aqui em Caxias, na região toda, corredores ecológicos, corredores turísticos. E aí você diz, né, que aquele é um corredor turístico. Só que não está na lei absolutamente nada, não foi zoneado, não foi incorporado ao plano diretor. O que acontece? Nada. Né? Esse é o problema, né, do problema do planejamento do turismo. A lei diz, né, que os locais, né, de interesse turístico serão instituídos por decreto estadual. Hoje não é mais por decreto estadual. Isso aqui hoje é por zoneamento ecológico econômico, que deve ser incorporado ao plano diretor. Então, essa lei é anterior a toda essa construção do ordenamento jurídicos dos planos diretores. O plano diretor é o principal instrumento jurídico de planejamento do turismo, né? Ocorre que a maioria dos municípios ficam nas diretrizes, estabelece diretrizes do turismo, em legislações genéricas, né? E não dizem como fazer, ficando a critério dos políticos, né, do governo, a atuação política. E aí não acontece. Isso gera o quê? Insegurança jurídica. O investidor, gente, turismo é investimento, iniciativa privada investindo. O poder público tem que planejar e dizer aqui vai acontecer turismo. Por quê? Porque se eu souber, se eu não tenho certeza que lá vai se desenvolver turismo, eu não vou investir naquele espaço. Eu não tenho segurança jurídica. É a mesma coisa que eu fazer uma casa bonita num determinado local, aí 6 meses depois eu tenho um prédio do lado, outro prédio do outro prédio atrás. Qual é a segurança jurídica que eu tenho para fazer uma casa? Nenhuma. Então, eu preciso ter legislação que determine como se faz e o que se faz, né, naquele determinado espaço. Estou exemplificando no caso de diretriz. Ó. Desenvolvimento do ecoturismo como matriz econômica do município. Isso está no município da nossa região, não vou nem citar o município. Então, veja que eles colocam apenas isso. Desenvolvimento do ecoturismo como matriz econômica do município. Isso aqui fica aguardando ad eterno que algum governante se acorde para fazer. Porque ele não está obrigado a fazer. Agora, se tiver lá no plano diretor o zoneamento e aquele espaço estiver determinado com atividades compatíveis ao turismo e tiver proibida outras atividades, isso vai acontecer através do investimento da iniciativa privada. Então, plano diretor, zoneamentos específicos, né? Senão nada acontece. Nenhuma diretriz acontecerá sem instrumentos jurídicos que assegurem a sua execução. O instrumento jurídico é plano diretor, é zoneamento no plano diretor, tanto urbano quanto rural. Eu quero desenvolver um espaço urbano como turístico, porque ele tem um potencial turístico. 5 minutos? Já estou encerrando. O que eu tenho que fazer? Colocar lá no plano diretor. Esse espaço aqui, ele é um espaço que tem que ser preservado, cujas atividades econômicas são essas e essas e essas, cuja construção deve obedecer tais parâmetros para continuar se caracterizando como espaço turístico e eu desenvolver esse espaço. E isso automaticamente vai acontecendo. É a mesma coisa, isso vale, inclusive, para todas as outras atividades econômicas. Tempos atrás, nós estávamos falando que Caxias, algumas empresas iam para Flores da Cunha porque não tinham espaços para a indústria em Caxias. Aí o pessoal acordou e foi lá e fez zoneamento. Se deram conta que precisavam fazer zoneamento. Né? Então, se nós formos verificar, a maioria dos municípios não tem espaços legais previstos para o desenvolvimento do turismo. Tem algum local que aconteceu ao bel prazer da história. Tem algum espaço porque a natureza lhe deu. Mas esse espaço, daqui a pouco, ele está totalmente descaracterizado. Tem uma paisagem linda que deve ser preservada, mas daqui a pouco a paisagem desaparece no meio dos prédios ou atrás das construções.
né? A questão do, inclusive de Gramado e Canela, das hortênsias, as hortênsias desaparecendo. Por que estão desaparecendo? Porque elas não são obrigatórias a serem plantadas e preservadas. Eu tenho que ter espaço aqui, você tem que ter hortênsia. E se você não tiver, código de posturas vai dizer que quem não fizer aquilo que está no plano diretor terá determinadas penalidades. Você vai ser multado se você cortar a hortênsia. Você vai ser multado se não plantar. E aí o pessoal vai plantar. Experimente não criar normas de trânsito para ver o que acontece. Então, é preciso que você tenha normas de planejamento. O Estado de Direito, o Estado democrático é lei, gente. É lei. Senão não há Estado democrático de direito. Para encerrar, a questão da sustentabilidade, que a gente fala tanto, é importante que se diga o seguinte, que isso aqui equivale. O meio ambiente natural é determinante para o planejamento de qualquer atividade. A preservação do meio ambiente se dá pela ocupação correta do homem. Quem degrada é o homem. Quem destrói os potenciais turísticos é o homem. Vocês imaginem, daqui até a praia, vocês têm uma visão linda de espaços, né, dos nossos campos. Não fizerem zoneamento aí, eu tenho dito, tem que fazer zoneamento até o horizonte, tem que fazer zoneamento no mínimo. Por quê? Porque daqui a pouco você vai para a praia e vai ter de um lado o eucalipto e do outro lado a acácia, ou pinos ilhotes. E você não vai enxergar mais nada. Aparentemente estou ganhando, alguém está ganhando. Só que a região perde, o futuro perde, o turismo perde. A atração turística vai se deteriorando e desaparecendo. Isso precisa ser colocado na lei. Isso é zoneamento. Por isso que nós precisamos aqui na universidade agregar mais os diferentes conhecimentos. Esse planejamento do turismo implica em vários outros segmentos do conhecimento. A questão da biologia, da administração, do turismo, né, da economia. São vários segmentos de conhecimento que precisam sentar na mesa e juntar os seus conhecimentos para oferecer à sociedade esse produto de planejamento. Isso aqui pode custar caro no futuro, mas pode ser dinheiro no presente para a própria universidade. Porque nós temos condições de fazer isso aí. Nós temos condições. Só nós precisamos nos unir, sentar juntos, decidir juntos. Não dá, isso aqui não é janelinha do direito. O direito não vai fazer isso sozinho. O turismo não vai fazer isso sozinho. A economia não vai fazer isso sozinho. Eu tenho visto isso muitas vezes, né, o pessoal falando em sustentabilidade do trânsito. Aí você vê o pessoal da área, de uma determinada área só, trabalhando sustentabilidade do trânsito. Tudo bem. Mas como é que você vai transformar isso em obrigação legal? Não adianta se botar no papel sustentabilidade do trânsito. Para encerrar, que eu acho que é muito importante. Tempos atrás, um determinado reitor, que não foi o nosso Cuiabá, mas antes, muito antes dele, fizeram um trabalho de planejamento habitacional. E aí, num determinado seminário, apareceu esse tal de planejamento habitacional, e eu estava fazendo uma palestra e disse, onde é que está o planejamento habitacional? Alguém disse assim, não sei. Eu disse, mas vocês não transformaram isso em lei? Não. Então devem ter botado no lixo. O prefeito que entrou, disse, isso aqui eu não quero fazer, não vou fazer, bota no lixo. Por quê? Porque não se transformou em legislação. Então, toda vez que nós quisermos fazer políticas públicas, gente, tem que finalizar com lei. Pode começar lá no turismo, lá na economia, lá na sociologia, lá na psicologia. Mas vai acabar no direito. Senão, não acontece absolutamente nada. Era isso, obrigado.